Sejam bem-vindos a vinhedotv.live. Neste vídeo você vai assistir a série completa dos 10 mandamentos, feitas pelo reverendo Daniel Basso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe com um amigo, porque o vídeo já vai começar. Olá, meus irmãos, que alegria poder falar com você mais uma porção da Santa Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus faça com que o rosto do Senhor resplandeça sobre você. Nossas meditações nessa nova série de devocionais serão nos 10 mandamentos. 10 mandamentos estes que nos foram trazidos pelo próprio dedo de Deus ao povo de Israel por intermédio de Moisés e que estão lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Algumas palavras introdutórias precisam ser ditas a respeito dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos refletem o caráter do Senhor e a forma pelo qual o povo de Deus deve se relacionar primeiramente com Deus e depois com os seus próximos, depois com os seus semelhantes. Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos relacionados ao próprio Deus e os demais estão relacionados na vida ordinária, na vida cotidiana, nos relacionamentos que se apresentam no dia a dia em qualquer lugar do mundo, para qualquer tipo de pessoa. Ditas essas coisas, os 10 mandamentos então nos ensinam como servir e agradar a Deus, como servir e agradar ao nosso próximo, tendo uma vida concreta e condizente àquilo que Deus mesmo requer e uma vida que o louva a tempo e a fora de tempo. Nossa meditação hoje ficará apenas no primeiro versículo, Êxodo capítulo de número 20, primeiro versículo. E lá está escrito assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Deus. O Senhor Deus fez questão de transmitir essas palavras de maneira direta. Nós sabemos que a inspiração da Escritura é uma inspiração orgânica, isto é, Deus utilizou os escritores, seu contexto, sua sabedoria, sua história e, por meio do seu Espírito, guiou os autores bíblicos para que eles trouxessem a palavra do Senhor. Mas nesse caso em específico, nós temos aquilo que pode ser tido ou entendido como inspiração mecânica. O Senhor Deus mesmo ditando a Moisés essas palavras. E esse Deus que ditou essas palavras, que ditou essas leis, se apresenta. Versículo de número 2, ele diz quem ele é: Eu sou o Senhor teu Deus. Sim, o grande eu sou, o único Deus, o Deus acima de tudo e acima de todos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus da igreja, o Deus de todos os séculos. Este Deus diz o que ele fez para que o povo o ouvisse. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Além de apresentar-se dizendo quem Deus era pelo seu próprio caráter, eu sou Deus, é o que diz o Senhor, eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que ajo, eu sou o Deus que intervenho, eu sou o Deus que luto pelo meu povo e que os liberto da escravidão. Os 10 mandamentos então começam dessa forma. Essas são as palavras que o Senhor nos disse. O Senhor, nosso Deus, o único Deus, o Deus que se revela e que age nas nossas vidas. Eu gostaria que nessas devocionais que se iniciam hoje, você prestasse bastante atenção naquilo que Deus nos diz. Você soubesse
que o Deus da Escritura é o grande eu sou, é o único que de fato é, você compreendesse que este Deus que de fato é o nosso Deus, é o teu Deus, é o meu Deus. E este Deus, o Deus da Escritura, o Deus que fala, o Deus que traz palavras de vida eterna, é o Deus que age e intervém. Confie, meu irmão, confie naquilo que Deus disse, confie naquilo que Deus é, confie naquilo que Deus já fez e creia, em nome de Jesus, naquilo que Deus há de fazer. Tenha esperança, pois o Deus que fala, o Deus que é o Deus que se revela, é o Deus que intervém, é o Deus que muda a história, é o Deus que tira da terra do Egito, é o Deus que tira da escravidão, é o Deus que leva o seu povo para uma terra que emana leite e mel. Deus te abençoe durante essa semana. Confie em Deus, descanse em Deus, pois certamente o mais e tudo que nós precisarmos, Ele certamente há de fazer. Quais são essas palavras que o Senhor disse a Moisés? Este Deus que é o grande eu sou, este Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos deuses, o único Deus, o Deus acima de tudo e todos, esse Deus que agiu com mão forte, com um braço poderoso para tirar o povo de Israel do Egito, o Deus que fala o quê? Qual é a mensagem do Senhor? Quais são as palavras que o Senhor nos transmitiu, escrevendo com seu próprio dedo, a fim de que Moisés transmitisse ao povo? O primeiro mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. E lá está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Nosso Deus é um Deus que requer exclusividade. Ele é um Deus zeloso e não permite rivais, até porque não há quem possa rivalizar com o Deus da Escritura. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele detém toda a sabedoria, Ele é o Deus cujos atributos são incomparáveis. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, o Deus trino, que é um e trino, o Deus que se revela, o Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, o Deus que sustenta todas as coisas na palavra do seu poder, o Deus cuja imensidão é tão grande que somente o seu Espírito prescruta as suas profundezas. Este Deus é único, esse Deus é exclusivo, esse Deus é Deus zeloso e esse Deus requer que os seus servos não tenham outros deuses diante dele. Quando nós pensamos em não ter outros deuses, o contexto histórico do livro de Êxodo nos remete diretamente ao Egito, naquele panteão de divindades, Ísis, Osíris, Horus, naqueles deuses, o Senhor Deus requer exclusividade sobre tudo e sobre todos. Contudo, no nosso cotidiano, talvez o problema seja maior, amplificado. Num cotidiano como o nosso, em que pessoas são transformadas em coisas e coisas são transformadas em pessoas, por exemplo, animais de estimação são transformados em filhos, filhos são transformados em objetos para se requerer pensão ou coisas assim. Neste mundo invertido, nesse mundo onde os inversos é que são privilegiados, é que são preferidos, os deuses se apresentam de forma camuflada. Um carro, uma carreira, uma família, um bom nome, uma carteira no sentido de recursos. Os deuses aparecem aqui e acolá. Nosso coração é uma fábrica de deuses, uma fábrica incessante. Podemos amar de maneira idólatra a todas as coisas. Podemos tomar o lugar de Deus colocando neste lugar coisas tolas, coisas fúteis, coisas que não têm o menor valor. Algumas coisas sim têm preço, como um celular, como um carro, como um terreno, uma propriedade. Essas coisas têm preço.
Mas se compararmos com o que de fato vale, essas coisas não têm o menor valor. O Senhor Deus então nos diz: não terás outros deuses diante de mim, nem deuses visíveis como aqueles do panteão egípcio, do panteão greco-romano, ou aqueles invisíveis, que se apresentam com um corpo sarado, que se apresentam com uma profissão, que se apresentam como uma carreira. Esses deuses não podem existir. Nosso Deus é Deus zeloso e requer de nós exclusividade. Qual é o primeiro mandamento, irmão? Não tenha outro Deus a não ser o Deus da Escritura. Vasculhe o seu coração, enxergue coisas que se apresentam inofensivas, mas têm tomado o lugar de Deus. E ao reconhecer essas coisas, que você consiga, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, expurgar a presença desses falsos deuses e se voltar ao Deus da Escritura, ao grande eu sou, ao Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, ao Deus que se revela, ao Deus que fala, ao Deus que intervém, ao Deus que muda a história. Não terás outros deuses de mim, nem visíveis, nem invisíveis, pois o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor é o Deus da Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você consiga vasculhar o seu coração, que você possa, nesta semana, adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da Sagrada Escritura. A partir do 4º versículo de Êxodo, capítulo de número 20. E está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E eu vou ler somente até aqui e depois eu vou ler a segunda parte. Primeiramente, nós devemos entender que o Senhor Deus não é contra as representações artísticas. Deus tem um senso estético acurado. O Senhor Deus pinta o céu de várias tonalidades diferentes todo entardecer. O Senhor Deus gosta de salpicar tons de verde diferentes nas folhas e em árvores diferentes. O Senhor Deus tem um senso de estético maravilhoso, um senso estético apurado, um senso estético acurado. No entanto, o que Deus está proibindo nesse mandamento é adorar mediante imagens. Imagens estas que servirão ou serviram como intermediários na adoração. Se o primeiro mandamento é adorar o verdadeiro Deus, o segundo mandamento é como devemos adorá-lo. Não podemos adorar a Deus por meio de mediadores falsos, sejam esses representações artísticas, vitrais ou até mesmo estátuas. Deus não aceita nenhum tipo de intermediário na adoração. Se Ele é Deus zeloso, se Ele é o único Deus que não aceita nenhum tipo de concorrente, Ele é Deus que não aceita nenhum tipo de mediação, a não ser aquela prescrita por Ele mesmo. Isto é, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e por Ele, por meio dEle, nós devemos prestar culto a Deus. E qual é a consequência deste culto feito fora do prescrito? Ou deste culto feito por meio de intermediários não ordenados? A continuidade do texto nos diz, aqui a partir do versículo de número 5, Deus é zeloso e por isso visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem e faz misericórdia até 1000 geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Adorar a Deus pelos meios aos quais Deus não ordenou, é aborrecer o Senhor Deus. E esse aborrecimento atinge não apenas aqueles que adoram a Deus dessa forma, mas a sua descendência. E por que atingem a descendência?
porque o ensinamento errado tende a ser propagado de geração em geração. Contudo, aqueles que o amam e aqueles que amam a Deus, conforme nos disse o apóstolo João, são exatamente aqueles que guardam o mandamento do Senhor. Aqueles que o amam têm a bênção sobre si e sobre as demais gerações. E o que é incrível, que Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração, mas visita a fidelidade até 1000 gerações. O Deus da Bíblia é o único Deus. E esse Deus da Bíblia não aceita meios intermediários, meios não prescritos, meios não ordenados para ser adorado e, nesse sentido, pune aqueles que assim o fazem e abençoa aqueles que o obedecem. Você pode ter livre acesso ao Senhor sem intermediários feitos pelas artes, feitos pelas mãos humanas. Você pode ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, Senhor. Basta você fechar os seus olhos, fazer uma prece ao Senhor e fazê-la em nome de Jesus, o intermediário prescrito, o intermediário autorizado, o intermediário ordenado por Deus. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Adore a Deus por intermédio de Jesus, para que você seja abençoado e para que os seus sejam abençoados por meio desse ensinamento. Nosso 3º mandamento está aqui no versículo de número 7. E lá no verso 7, a Escritura nos diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. O nome do Senhor foi uma dádiva dada pelo Senhor a Israel. O nome do Senhor foi um presente. E este nome foi um presente porque exatamente representava aquele que havia dado o nome para o povo. O Deus de Israel se revelou por meio do seu nome, e essa revelação foi uma dádiva, foi um presente, foi uma graça. O povo de Israel foi instruído pelo Senhor a não tomar o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus em encantamentos, não usar o nome de Deus em juramentos, não usar o nome de Deus como se o nome de Deus fosse alguma coisa trivial, alguma coisa comum. E o Senhor, que deu o nome a Israel, é bem severo quanto àqueles que usam o seu nome em vão. Não terá por inocente o Senhor aquele que tomar o seu nome em vão. Isso é importante para nós, pois na nossa cultura, muitas vezes Deus é tomado por testemunha, e este ato de tomar Deus por testemunha é tomar o nome do Senhor em vão. Juramentos, em que pessoas simplesmente dizem, juro por Deus, ou pessoas dizem, hoje o meu time vai ganhar, se Deus quiser. Coisas assim são muito comuns na nossa cultura. Parece que Deus é utilizado aqui e acolá sem levar em conta quem Ele é. Parece que o nome do Senhor Deus é uma coisa comum, uma coisa desnecessária, uma coisa que não requer zelo, cuidado, devoção e honra. Se o Senhor Deus não aceita intermediários, se o Senhor Deus não aceita adoração que não for feita de acordo com o rito, o Senhor Deus não aceita que o nome dele esteja na boca dos homens, sem contudo os homens terem pelo nome do Senhor e pelo Senhor o devido respeito. O Senhor Deus é Deus zeloso, conforme o mandamento anterior nos diz. Ele é um Deus preocupado com a sua glória. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, santificado seja o teu nome. E essa é a atitude que eu e você devemos ter. Santificado seja o nome de Deus, e não profanado seja o nome de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, e não utilizado como simplesmente não tendo valor. O nome de Deus deve ser honrado. O nome de Deus deve ser propagado. O nome de Deus, sua glória e o seu ser devem ser protegidos. Não porque Deus requer de nós uma atitude de proteção. Ele não precisa de nós.
mas devem ser protegidos, pois a glória de Deus é algo requerido por todos nós. Eu e você devemos lutar pela manutenção da glória do Senhor. E a glória do Senhor é vista no seu ser, no seu nome e nos seus feitos. Durante essa semana, que você pense sobre isso e que você se policie sobre o uso do nome do Senhor. Alguns termos da nossa cultura profanam o nome de Deus. Use com cuidado o nome do Senhor, pois o Senhor não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Quanto mais nos é dado, mais é cobrado. E quando nós somos instruídos, não mais podemos alegar ignorância. Que Deus te abençoe, que o nome de Deus seja honrado nos seus lábios, que o ser de Deus seja protegido pela sua fala e que as pessoas possam ver o seu coração grato, respeitador e que glorifica a Deus, inclusive na forma com que você se refere a Ele, nas maneiras com que você o cita, da forma com que você apresenta-se diante dele, em meio às palavras, em meio ao cotidiano, em meio à vida ordinária. Que Deus te abençoe e que você possa santificar o nome de Deus, ao invés de tomá-lo em vão. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Está lá no versículo de número 8 do capítulo de número 20. E lá está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O princípio que está por trás do mandamento é exatamente santificar e separar um dia para o Senhor Deus. Um dia exclusivo para adoração. Um dia onde o povo de Deus se reúne de maneira comunitária, deixa os seus afazeres cotidianos para lá e vai em busca da presença do Senhor Deus. Como numa própria ou numa espécie de recriação do Éden, se encontrar com Deus na viração do dia, no dia em específico. É bem verdade que no Jardim do Éden, todos os dias o Senhor ia visitar o povo, mas depois da expulsão dos nossos pais do jardim, de acordo com o princípio estabelecido na criação, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, que é anterior ao próprio jardim, à própria criação do homem, o homem deveria separar um dia exclusivo para adoração. E este mandamento permanece. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. E o descanso do povo de Deus envolve a adoração do verdadeiro Deus pelo jeito certo, sem usar o seu nome da maneira equivocada. A grande questão é, qual é o 7º dia? O 7º dia é o sábado? O 7º dia é o domingo? Qual é o 7º dia? Existe um dia em específico? O autor aos Hebreus nos disse hoje: ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, e novamente apresenta um novo dia. Hoje adorarás o Senhor teu Deus no dia de hoje. Mas o Novo Testamento também nos ensina que o dia da adoração se transformou no domingo, pois no domingo é o dia da ressurreição. No domingo foi o dia em que o Senhor se apresentou a João na ilha de Patmos, no dia do Senhor. No domingo foi o dia que Jesus se apresentou aos discípulos. A igreja cristã, desde muito cedo, estabeleceu o domingo como o dia da adoração, o primeiro dia da semana. Mas se porventura você não pode no domingo ou num outro dia, o texto de Colossenses nos é muito necessário e muito especial. Ninguém vos julgue por causa do comer, do beber ou do dia do sábado. O dia do sábado apresenta um princípio que é um princípio relacionado à criação e relacionado à nova criação.
O dia do descanso do cristão é um dia de descanso de todas as suas obras. E esse dia de descanso é o grande dia da volta do Senhor Jesus. Por que devemos guardar um dia? Porque em 6 dias o Senhor Deus trabalhou, fez o mundo e no 7º descansou e designou esse dia para a sua própria adoração. E também porque o dia do descanso do cristão é o dia da volta de Jesus. Todos os domingos celebramos a ressurreição no nosso primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia do descanso, dia em que nós dizemos a Deus e ao mundo que aguardamos a volta de Jesus, o grande dia do descanso, o grande dia em que nossas obras não mais serão realizadas, o dia da nossa peregrinação enfim acabará, o dia perpétuo de adoração, de louvor e de júbilo ao nome do Senhor Deus e do próprio povo de Deus. Guarde o dia do Senhor. Guarde um dia para o Senhor. Deixe seus afazeres de lado, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que advém da boca do Senhor. Separe esse dia e o consagre-o junto à sua família e dedique esse dia a louvor, a adoração e a glória do nome do nosso Deus. Aprenda esse princípio, pois esse princípio é abençoador. Um dia em que o povo de Deus, para os seus afazeres cotidianos, ordinários, para um dia de adoração plena ao Senhor, é uma bênção que Deus deu ao povo, que aponta ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao próprio Senhor Deus e à maneira de adorá-lo. Não podemos ter outros deuses que concorram com o verdadeiro Deus. Não podemos adorá-lo da maneira falsa, por meio de falsos mediadores. Não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão, utilizando-o de maneira inadequada. E não podemos adorar a Deus fora do dia prescrito ou do dia estabelecido. Devemos adorar a Deus conforme o Senhor estabeleceu. Mas a segunda parte dos 10 mandamentos está se referindo à maneira pela qual nós nos relacionamos com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. E nós hoje veremos a primeira maneira com que o Senhor Deus nos ordena que nos relacionemos com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. E a nossa devocional será no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. E lá está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é maravilhoso. Honrar pai e mãe é uma dádiva, mas algumas coisas precisam ser explicadas. Nós devemos honrar pai e mãe de maneira cega e restrita, ou existe algum tipo de limitação? Por exemplo, quando o pai dá uma ordem injusta, inadequada, para um filho cometer um crime, ou de repente um pai diz ao filho, você não pode ir na igreja, nós devemos obedecê-los de forma cega? A resposta é não. Honrar pai e mãe não é obedecê-los de forma cega. Honrar pai e mãe é tê-los em mais alta estima e obedecê-los enquanto estes estiverem de acordo com o Senhor Deus e com a Escritura. Honrar pai e mãe é a forma pela qual Deus estabeleceu que nós fôssemos treinados a honrá-lo. E nesse sentido, pai e mãe são representantes de Deus. E por isso, a ordem aqui ela é dupla. Pai e mãe, para ser honrados, devem honrar o Senhor Deus, adorando o único Deus, não tomando o nome do Senhor Deus em vão, ensinando a família a guardar o dia do Senhor, não tendo mediadores construídos pelas mãos humanas como mediadores eficazes. Pai e mãe devem ensinar a sã doutrina aos seus filhos, para que os seus filhos cresçam no reto caminho. E seus filhos devem honrar a sabedoria dos pais, devem honrar o amor aos pais, o amor com que os pais repousam, destinam a eles, e neste ato de honraria devem honrar o Senhor. Qual é a forma
que Deus nos ensina a adorá-lo? Ora, por meio de uma honraria com pai e mãe que nós podemos ver, aprendemos a honrar e glorificar ao Deus que nossos olhos não são capazes de enxergar. O mais interessante ainda neste mandamento é que ele vem com uma grande promessa. Uma promessa que eu e você buscamos. Todos nós queremos longevidade, vida boa e farta. Honra o pai e mãe, honra teu pai e tua mãe, honra aqueles que Deus escolheu para te trazerem ao mundo, para que teus dias se prolonguem na terra, para que você tenha dias longos e prósperos. Numa geração desagregada, numa geração que está corrompida, numa geração desfacelada, parece antigo demais falarmos sobre honrar pai e mãe. Contudo, este ainda continua sendo o nosso maior tesouro. Aquela que nos gerou em seu ventre, por meio do amor obtido no coração dos nossos pais, do pai e da nossa mãe, estes devem ser honrados e devem ser os primeiros instrutores da nossa vida no caminho que devemos andar, no caminho do Senhor. Se você tem pai e mãe vivos, honre-os. Ligue para eles essa semana, mande uma mensagem para eles, diga que eles são importantes, que eles fizeram muito por você, honre-os, traga-os em mais alta estima. Se você de repente não tem mais o seu pai e sua mãe vivos, mas tem os seus filhos, ensine-os no caminho que deve andar. Nunca é tarde para começar, ainda há tempo, enquanto a vida é esperança. Ensine os seus filhos, mesmo se já estiverem crescidos, que existe um único Deus, que esse Deus diz como Ele quer ser adorado, que esse Deus é zeloso com o seu nome, que esse Deus separou um dia, que esse Deus é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, que esse Deus é o Deus que Jesus Cristo representou, que Jesus Cristo nos apresentou, é o Deus da Sagrada Escritura. Adore a Deus, adore a Deus por meio do relacionamento com sua família, honrando teu pai e tua mãe, ou ensinando teus filhos no caminho que ele deve andar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê dias longos e prósperos, que Deus te faça frutífero sobre a terra. E esse mandamento, como tem essa promessa, se for obedecido, será vivido, experimentado, desfrutado por cada um de nós. Hoje nós veremos um mandamento muito conhecido, mas que em algum aspecto às vezes é um tanto deturpado. O texto em questão está lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13, e nos foi traduzido como não matarás. Mas a real ideia do texto, em primeiro lugar, é não assassinarás. O texto não está dizendo que é errado defender a própria vida contra o malfeitor, por exemplo. O texto não está nos impedindo de entrar em luta corporal ou até mesmo defender a nossa família quando o homem mau adentra dentro de casa ou atenta contra a nossa própria vida. Esses atos de defesa da vida são garantidos na Escritura. O que a Escritura está condenando é o projeto homicida contra outra pessoa. A Bíblia não tolera o assassinato a sangue frio ou o assassinato premeditado. É bem verdade que o povo de Israel se envolvia em guerras e muitas dessas guerras eram guerras santas. E nós podemos perceber que não há nenhum tipo de condenação no Antigo Testamento contra essas guerras, pois o que o mandamento proíbe é o assassinato. Contudo, não é o ato em si de tirar a vida que é condenado no mandamento. O mandamento é muito maior do que simplesmente extinguir a vida de outro. A Bíblia nos diz que se nós desejarmos ou pensarmos mal contra o nosso semelhante,
já cometemos homicídio no nosso coração. O que o mandamento então nos está dizendo é que nós não podemos assassinar o próximo, tramar contra a vida do outro e nem mesmo desejar atentar contra a vida do outro. Não é o ato em si, meramente, mas também as motivações do coração. E é bem verdade que todos nós somos culpados, em certo sentido, da quebra desse mandamento. Não matamos ninguém, não cometemos assassinato, nem em legítima defesa e nem contra a vida do outro. Mas quantas vezes eu e você já desejamos o mal no nosso coração? Quantas vezes eu e você já nos iramos contra outras pessoas a ponto de produzir desejos impróprios contra ela? Somos culpados. Somos culpados deste e dos demais mandamentos. E nesse sentido, como culpados, não nos resta esperança a não ser no sangue de Jesus Cristo que nos livra de todo pecado. Jesus Cristo não só cumpriu este mandamento, mas como ele cumpriu todos os demais, e por ser o homem perfeito, podemos nos esconder nos seus méritos e buscar nele a absolvição. Esse mandamento nos condena, porque de fato já tramamos o mal no nosso coração, mas também nos aponta a realidade do Salvador, da sua obra perfeita e do seu perdão eterno. Se você, assim como eu, já desejou o mal no seu coração, Cristo Jesus é a solução para este problema e para todos os outros. Basta nele confiarmos, basta o nome dele confessarmos, basta na obra dele nos escondermos. E assim, a condenação advinda do mandamento se transformará em graça redentiva vinda do sacrifício de Jesus. Confie em Jesus para lhe perdoar não só da quebra deste mandamento, como de todos os demais. Está lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 14. O texto nos diz: não adulterarás. O adultério, infelizmente, é uma prática recorrente, não só dos nossos dias, mas de toda a história humana. O homem insaciável, a mulher insaciável, busca prazer fora do casamento, antes do casamento e além do casamento. O adultério, infelizmente, tem destruído milhares de famílias na nossa era e no decorrer da história da humanidade, uma infinitude de famílias foram destruídas. O mandamento claramente nos proíbe do adultério, e o adultério é se relacionar com alguém fora do casamento. Nós também podemos levar o mandamento e extrapolá-lo para o relacionamento sexual antes do casamento. Quando alguém dorme com outra pessoa sem ser casada, ela está dormindo com alguém que não será o seu marido ou não será a sua mulher. Nesse sentido, também é adultério. Não é só fornicação e prostituição, mas também é um ato de adultério. Quanto mais aqueles que casados são e que juraram ser fiéis até a morte, buscarem aconchego em outros braços, buscarem um relacionamento além, a despeito, fora do casamento. O mandamento nos diz claramente: não devemos cometer o adultério. Só que o grande problema é que o nosso coração é adúltero, nossa mente é adúltera, nossos olhos, ouvidos, lábios, todos os nossos sentidos tendem à tendência do adultério, e não só do adultério, mas da quebra de todos os mandamentos. Jesus deixou isso bem claro. Se com os olhos cobiçares a mulher do outro, e com o coração e a mente a desejar, comete adultério da mesma forma.
O adultério não é só o ato de se deitar com alguém. O adultério começa, às vezes, no se deixar flertar. O adultério começa, às vezes, numa troca de olhares. O adultério começa quando desejamos aquilo que não é nosso. Aquilo que não é nosso, sendo a mulher ou o homem. Homem e mulher cometem adultério. Qual é a solução, então, para um coração adúltero, para uma vida cujos olhos, os lábios, os ouvidos, a mente, cujo todo ser é condenado e condenado está pelo adultério? Me lembro de um texto onde uma mulher foi pega em flagrante adultério. Essa mulher foi levada aos pés do Senhor Jesus e os seus acusadores, todos, querendo a condenação da mulher, clamavam ao Senhor Jesus o que eles deveriam fazer. Ela deveria ser morta ou não? Jesus, sem olhar para os acusadores, sem olhar sequer para a mulher, pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher foi salva pela sabedoria do Senhor, pelo sacrifício expiatório do Senhor, pois ele olha para essa mulher e diz: vai, não peques mais. Mas acima de tudo isso, Jesus é aquele que morreu para nos dar vida e vida em abundância, para perdoar das mazelas do nosso coração e das tristezas da nossa alma, para nos tirar da condenação eterna ocasionada pelos pecados dos nossos pais e pelos pecados de nós mesmos. Jesus não é só aquele que com sabedoria nos liberta. Jesus não é só aquele que com o seu sacrifício nos perdoa. Jesus é aquele que cumpriu a missão que nós não conseguiríamos cumprir, isto é, cumprir a lei de Deus de forma perfeita. E nesse sentido, eu e você, que mesmo não cometendo o adultério físico, mas que o cometemos pela intenção do coração, possamos nos refugiar em Cristo Jesus e na sua obra vicária. A morte de Jesus nos livra de todo pecado. A morte de Jesus nos livra do nosso próprio coração. A morte de Jesus nos livra da miséria, que é ter um coração adúltero, uma mente pecaminosa e olhos que nos levam para longe do Senhor e da sua obra. Jesus é a solução para os adultérios cometidos na carne, mas principalmente para os adultérios cometidos no coração. Que você, que assim como eu, é um pecador, possa buscar em Jesus o perdão dos nossos pecados e possa se refugiar nele, buscando na sua obra perfeita, perfeição para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa buscar perdão na obra de Cristo e no seu sacrifício vicário. Chegamos no 8º mandamento. Está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 15. E o texto nos diz: não furtarás. Em primeiro lugar, nós temos que admitir, olhando para o texto, a realidade da propriedade privada, por exemplo. A realidade que o texto nos aponta de possuirmos coisas. Se tudo fosse de todos, não haveria por que dizer não furtarás. A Bíblia não condena posse, a Bíblia não condena riqueza, a Bíblia não condena possuir bens. O que a Bíblia condena é o amor a esses bens. E este é o problema. Amar as coisas a ponto de fazer delas Deus, substituindo o verdadeiro Deus. O texto, então, nos garante o direito de ter coisas. Mas o texto diz que este direito é sagrado. Ninguém pode tomar, usurpar, furtar, roubar aquilo que não é seu. Ninguém pode entrar na casa do outro e levar os bens do outro. Ninguém pode entrar na conta do outro, crimes cibernéticos, por exemplo, e tomar o dinheiro que a pessoa possui na conta. Ninguém tem esse direito. Este
ato é condenado na Escritura, mas há furtos invisíveis. Há furtos praticados com o coração, com a mente e às vezes até por este jeitinho brasileiro. Dizer que chegou no trabalho às 8, tendo chego 8h10, é uma espécie de furto. Dizer que saiu às 6, saindo às 5:50, é furto. Furtar o tempo é furto. Furtar aquilo que é do outro, e o horário de trabalho, por exemplo, que é destinado a uma empresa, a um patrão, é furto. O que dizer então das coisas de Deus? Não estou falando de dízimos e ofertas, mas estou falando do ato da mordomia, de remir bem o tempo, de adorar a Deus sobre todas as coisas. Todas essas coisas, quando não são praticadas, são furto. Roubamos a Deus quando não devotamos a Ele toda a adoração. Roubamos o Senhor Deus quando não dedicamos a Ele o nosso tempo. Roubamos o Senhor Deus quando queremos algo que não é nosso, desejamos esse algo e simplesmente negligenciamos aquilo que Deus nos deu tão graciosamente. Quando nós olhamos para esse mandamento, a primeira impressão que temos é que ele não tem nada a ver conosco. Ledo engano. Ao furtarmos o tempo, a dedicação, a devoção, a adoração e a piedade, estamos quebrando o 8º mandamento. Quebramos o 8º mandamento, à torto e à direita. Qual é a esperança para nós, meus irmãos? Qual é a esperança para pessoas que, como eu e você, são culpados da quebra de todos os mandamentos? Qual é a esperança que podemos ter nessa vida? Graças a Deus, porque Deus enviou seu Filho em semelhança de homem. E em semelhança de homem, seu Filho Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei dos mandamentos que neste instante nos condena, que outrora condenou a humanidade. Cristo Jesus cumpriu os mandamentos, honrando aqueles a quem deveria honrar, não matando, não adulterando, não furtando, nem em ato, nem em sentimento, nem de fato, nem por intenções. E por ter realizado a obra perfeita, eu e você podemos nos esconder na obra de Cristo, como uma criança que se esconde do escuro junto à cama de seus pais. Se eu e você buscarmos o Senhor, nos escondermos na sua obra, a Bíblia nos diz que todos os nossos pecados serão perdoados. Eu e você somos condenados por esse pecado, é bem verdade. Mas se confessarmos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a condenação deste pecado, e não só deste, dos demais outros, é cancelada. E no lugar da condenação, um retumbante perdão é posto sobre nós. Busque esse perdão hoje. Busque se esconder em Cristo neste momento. Cristo Jesus está disponível para todo aquele que nele se refugiar. Busque em Deus esse perdão, meu irmão, para que a condenação não venha sobre nós e, em lugar desta, venha a plena, eterna, suficiente redenção. O 9º mandamento, que está lá no capítulo de número 20 de Êxodo, como já foi mencionado, versículo de número 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós sabemos pela Escritura Sagrada que Deus abomina a mentira. O Senhor Jesus nos ensinou que a mentira é proveniente do diabo. Aliás, ele é o pai da mentira, mentiroso desde o início. E esse mandamento está refreando de maneira clara, de maneira peremptória, todo tipo de mentira.
Nós não podemos mentir nas nossas falas com Deus, nas nossas falas contra o próximo e muito menos nas nossas falas jurídicas. Aqui o pano de fundo pode ser entendido como o cenário de um julgamento. Nós não podemos mentir, não podemos aumentar, não podemos diminuir nenhuma das nossas proposições em relação ao Pai, a Deus, nenhuma das nossas proposições em relação ao nosso próximo e muito menos nas questões que envolvem o futuro de alguém. O falso testemunho era um objetivo ou era utilizado para a acusação de alguém e para a condenação. Isso está proibido no mandamento. Mas o mandamento também nos aponta aspectos que podem ser entendidos a partir desse, que são aspectos ordenados na Escritura. Devemos falar sempre a verdade diante do Senhor Deus, verdade em oração, verdade em pedidos, verdade em votos. Devemos falar sempre a verdade em relação ao nosso próximo, mantendo a moral, a ética, o nome do nosso próximo sempre em evidência. Devemos lutar para dar o bom testemunho daqueles a quem nós amamos, daqueles que participam da nossa igreja. E em hipótese alguma, nós podemos macular a honra. De uma forma bem clara, nós poderíamos pensar nesse mandamento na seguinte ilustração. Alguém chega para você e vai contar alguma coisa de alguém. Propagar essa fala, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal disse tal coisa. Propagar esta fala sem ter absoluta certeza se ela é verdadeira é falso testemunho. O próprio fato de propagação incorre em outro pecado, que é a maledicência. A Bíblia nos proíbe de mentir, nos ordena a falar a verdade, e ela não nos autoriza a propagar a maledicência e propagar a ação de calúnia e difamação contra o nosso irmão. Antes disso, nós deveríamos partir para o princípio contido lá na Escritura, no Novo Testamento, em Mateus 18, confrontar o nosso irmão com aquela situação e defender a honra do nosso irmão acima de qualquer coisa, tendo o princípio da inocência sempre como um norteador das nossas relações com os nossos amigos, com os nossos familiares e com os membros da nossa igreja. O mandamento, então, proíbe a mentira, ordena a verdade e nos manda ter o nosso próximo em mais alta conta, tendo condições de manter a boa reputação do nosso irmão, defendendo a reputação do nosso irmão, tendo em mais autoestima e não incorrendo em atos difamatórios, muito menos espalhando a maledicência no meio dos crentes e no meio dos ímpios. A verdade é que eu e você já caímos nesse mandamento e já quebramos ele em algum sentido. É bem verdade que a gente já propagou histórias que não eram verdadeiras, é bem verdade que nós já acreditamos em coisas que não eram condizentes com os fatos, já demos ouvido para o maledicente e em algum momento já espalhamos o falso testemunho, difamando a imagem do nosso irmão. Graças a Deus que temos Cristo Jesus, que nos perdoa de todos os pecados, e por meio do seu testemunho verdadeiro, honesto, testemunho esse que foi mantido até as portas da morte, de forma ilibada, de forma reta, de forma ética, por causa do testemunho que Jesus manteve e deu, eu e você podemos encontrar refúgio e salvação. Busquemos em Cristo o perdão desse pecado e busquemos no exemplo de Cristo uma vida que fala a verdade, que não mente nem diante de Deus, nem diante dos homens, que tem os nossos irmãos na mais alta conta e não promove a difamação no meio evangélico ou no meio secular, dando ouvido à maledicência e espalhando a mesma. Que Deus nos ajude nesse sentido, a sermos mais parecidos com Cristo e a não quebrarmos o 9º mandamento. Nós chegamos na nossa última meditação
no texto que ficou conhecido como os 10 Mandamentos, lá em Êxodo, capítulo de número 20. Meditamos nos 4 primeiros mandamentos, mandamentos que relacionam-se com o Senhor, primeiramente. Nós devemos adorar somente o Senhor nosso Deus, nós devemos adorar o Senhor nosso Deus conforme Ele mesmo prescreveu, nós não podemos usar ou carregar, levar o nome de Deus em vão, devemos adorar a Deus no dia específico, separando um dia para o serviço cristão. E a segunda parte, a segunda dobradiça dos mandamentos, estão relacionados nos nossos relacionamentos cotidianos. Nós devemos honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho. E hoje nós chegamos no último, no 10º mandamento, que está lá no versículo de número 17, do capítulo de número 20 do livro de Êxodo. E lá está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça é um dos males da humanidade e a cobiça pode ser entendida como roubo realizado pelo coração. Os olhos olham aquilo que não é nosso e no coração nós desejamos ter em nossa posse aquilo que está na posse de outro. É o furto realizado pela alma, é o furto realizado na entranheza do ser humano, na nossa interioridade mais profunda. E por que esse é um mandamento pecaminoso? Por que a cobiça é o pecado? Obviamente, porque ele é o furto do coração, mas contudo ele revela uma insatisfação da nossa alma com o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus sabe bem o que necessitamos, sabe mais ainda o que somos capazes de suportar. E o Senhor constrói a nossa história não por tentativa e erro. O Senhor constrói a nossa história sabendo o fim desde o começo. O Senhor tem seus planos perfeitos para cada um de nós. E aquela porção que Ele nos dá, 1 talento, 2, 10, 100, 1000, são exatamente as porções necessárias para a nossa estrutura. Por meio delas, através destas porções, somos capazes de realizar a obra do Senhor. Aqui o texto mostra a realidade de uma vida abrangente. Não cobiçarás a casa, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Não devemos cobiçar aquilo que Deus deu a outra pessoa. Devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. E aprender que o contentamento está mais relacionado com uma postura de espírito do que com a própria alegria. O apóstolo Paulo disse que aprendeu o segredo do contentamento, aprendendo a estar satisfeito, com muito ou com pouco, vivendo uma vida que não cobiçava a vida de outra pessoa, desfrutando a própria história essa construída pelo dedo de Deus e aplicada na nossa realidade. A cobiça não é só o furto da alma, a cobiça é a evidência da insatisfação da nossa alma com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos proporcionou e com a própria história que Deus está construindo através de nós. O segredo é aprender a contentar-se com todas as circunstâncias da vida e com aquilo que nós temos, e utilizar tudo que Deus nos deu para a glória dele mesmo, entendendo que a nossa casa, nossa família, nossos bens, nosso trabalho, tudo que nós temos foi dado por Deus e deve ser utilizado para a glória de Deus, deve ser utilizado para a honra do Senhor. Cobiçar as coisas de outra pessoa é não ser grato por aquilo que Deus nos deu e não honrar o Senhor por meio da vida que estamos vivendo.
Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a olharmos ao nosso redor, não com olhar de cobiça. Agradecermos a Deus por aquilo que Ele tem feito na vida de outras pessoas, mas também agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. O Senhor Deus tem nos dado muitas coisas, coisas únicas, exclusivas, missão dada para nós de maneira direta, de maneira única. E tudo aquilo que nós temos deve ser revertido para a honra e glória do Senhor e deve ser utilizado para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Olhe ao seu redor, veja tudo que você tem. Seja grato por Deus, a Deus por tudo isso e utilize todas as boas dádivas do Senhor para que mais pessoas venham conhecer o Senhor e para que mais pessoas venham desfrutar daquilo que eu e você temos, que é um Deus bom, que é nosso Pai, que cuida de nós, tem um projeto único para nós, que tem nos dado muitas tarefas a serem feitas e que todas essas coisas são boas, perfeitas e agradáveis. Deus te abençoe. Que nesses 10 mandamentos que nós meditamos, Deus possa ter edificado a sua alma. Deus possa ter te ensinado um pouco mais. Que você possa viver a partir desses ensinamentos, honrando a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Deus te abençoe, um forte abraço. E nós nos vemos muito em breve numa nova série aqui no canal. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.